A transparência da minha vida está assente nas declarações de rendimentos que são públicas e conhecidas. Eu não respondo a mexericos e a insinuações vagas. Esta sexta-feira vamos finalmente saber quem vai a julgamento e sob que acusações no mais mediático dos processos da Justiça Portuguesa. 3 anos e meio depois da acusação, vamos saber se Sócrates sempre vai a julgamento e se terá de responder pelo crime mais grave, a corrupção. Com eles estão acusados outros 27 arguidos, entre eles Ricardo Salgado e os ex-administradores da PT, Zeina Albava e Henrique Granadeiro. Quem decide é Ivo Rosa, um dos 2 juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal, a quem foi distribuída por um sorteio muito contestado a instrução do chamado processo Marquês. O juiz de instrução terá apenas que decidir se é mais provável que os suspeitos sejam condenados ou absolvidos. Ivo Rosa não é Carlos Alexandre, conhecido por fazer copy-paste da acusação. O juiz a quem coube a instrução do processo Marquês é conhecido por passar a pente fino toda a prova, avaliando a sua relevância para o processo e a legalidade com que foi adquirida. Não admira por isso que Ivo Rosa tenha demorado 1 ano e meio com a instrução e a decisão instrutória tenha 6.000 páginas, mais 2.000 do que a acusação. Ivo Rosa irá ler na sexta-feira à tarde apenas um resumo da sua decisão, que só não terá direito a recurso para o Tribunal da Relação, na hipótese muito remota de ela validar integralmente a acusação. José Sócrates é a figura central do processo e o elemento-chave, o facto de ele ter sido ou não subornado. José Sócrates está acusado de 31 crimes de natureza económica ou financeira, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documento e 3 de burla fiscal. Mas o que conta verdadeiramente são os 3 crimes de corrupção de que está acusado. O meu país tem 8 séculos de história. O meu país não é subserviente com ninguém. Eu não sou daqueles que desistem do investimento. Porque desistir do investimento é desistir do futuro. De acordo com a equipa de 7 procuradores, liderada por Rosário Teixeira, Sócrates terá recebido mais de 34 milhões de euros. Subornos pagos pelo resort Algarvio Valde-Lobo por ter influenciado a atribuição de um empréstimo pela Caixa Geral de Depósitos no tempo em que Armando Var era administrador. Subornos pagos pelo Grupo Lena a troco de privilégios na atribuição de contratos de obras públicas, nomeadamente do Parque Escolar, num troço de TGV e em negócios de habitação social na Venezuela. E subornos pagos por Ricardo Salgado para que Sócrates travasse a OPA lançada pela SONAI, que ameaçava a influência da família Espírito Santo na PT e também que influenciasse investimentos da então maior empresa portuguesa no Brasil no tempo de Lula da Silva. Dinheiro que terá passado pelas contas do amigo Santos Silva e do primo Paulo Pinto de Sousa, mas que o Ministério Público acredita serem de Sócrates. O problema é que não há provas diretas. Um testemunho, uma escuta, um documento. São tudo provas indiretas. As tais provas baseadas na dedução, na lógica e experiência comum, que o juiz Ivo Rosa tende a desvalorizar, em sentido oposto ao seu colega Carlos Alexandre. Se querem os crimes de corrupção passiva, haverá um efeito dominó. Poderão cair boa parte dos outros crimes de que Sócrates está acusado. E, claro, também alguns dos arguidos poderão ser despronunciados, como o amigo Santos Silva. Carlos Santos Silva é considerado pelo Ministério Público como o testa de ferro de José Sócrates. Os procuradores acreditam que os 20 milhões que ele tinha em contas na Suíça e que foram objeto de uma amnistia fiscal decidida pelo então Primeiro-Ministro José Sócrates eram, afinal, de José Sócrates. Outra barriga de aluguer, segundo o Ministério Público, era o primo Paulo Pinto de Sousa. Entre os 28 arguidos estão também a ex-mulher de Sócrates, Sofia Fava, e o motorista. Mas as figuras decisivas sobre quem pendem acusações de crimes graves de corrupção são Ricardo Salgado, considerado o grande corruptor de Sócrates, acusado no total de 21 crimes. O leopardo, quando morre,
deixa a sua pele e um homem, quando morre, o que deixa é a sua reputação. Os ex-administradores da PT, Zaina Albava e Henrique Granadeiro, acusados de terem sido corrompidos pelo ex-dono disto tudo e também de serem autores de crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, entre outros. E Armando Vara, o único dos arguidos que está na cadeia por causa de outro processo, o Faça Oculta, e que no caso Marquês está acusado de 5 crimes, o mais grave dos quais de corrupção passiva de titular de cargo político. Além das 19 pessoas, são também acusadas 9 empresas. Se José Sócrates não for a julgamento sob a acusação mais grave de corrupção, ficará por explicar como conseguia manter o nível de vida que tinha com o ordenado de primeiro-ministro. Para citar um adágio que foi também citado num outro acórdão tribunal da relação relacionado com este caso, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. José Sócrates tem dito sempre que vivia de dinheiro emprestado, mas essa justificação poucos convencerá. De qualquer forma, é bom lembrar que a convicção dos julgadores não se forma da mesma forma que a da opinião pública. A formação do juízo do julgador tem regras e princípios, o mais importante dos quais o indúbio para o réu. Em caso de dúvida, o juiz não poderá pronunciar.